Olá, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. É com imenso prazer que eu entro mais uma vez neste canal para abençoar a tua vida através da palavra de Deus. Assim como diz em Salmos, que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Este canal tem como objetivo de pregar a palavra de Deus, trazendo fé, trazendo esperança e trazendo o ensinamento. O povo perece por falta do conhecimento. Você que não é inscrito neste canal, se inscreva, compartilhe com seus familiares, compartilhem com seus amigos, porque eu entro nesse canal, nesse meio, para evangelizar, para falar das boas novas. E além de se inscrever, ative o sininho, a notificação, porque assim quando eu postar um vídeo ou entrar ao vivo, você vai estar recebendo a notificação, as boas notificações, que é a palavra de Deus. Então, compartilhe com seus amigos, familiares, esse canal de bênção. E no finalzinho, assim que eu finalizar a palavra, eu vou estar orando por você, tá bom? E hoje eu quero ministrar uma palavra a respeito do que o povo, do que os escribas, sacerdotes e a maioria do povo procuravam fazer com Jesus Cristo. Se encontra em Lucas 19, Lucas capítulo 19 e no versículo 47. A minha Bíblia tem um título: O Mestre ensina no templo. Versículo 47 diz assim, diariamente Jesus ensinava no templo, ponto e vírgula. Aí você vai ver nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, muitos aí falando que não precisa ir para uma igreja, porque você pode orar a Deus onde quer que você esteja, apesar que eles não estão totalmente errados, porque o véu foi rasgado para que nós pudéssemos ter um livre acesso com Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo, porque toda vez que nós oramos, nós pedimos a Deus através do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas tem muitos aí que falam que não precisa ir para a igreja, que os homens só querem roubar o dinheiro do povo. A pessoa, ela fala o que quer e tem aqueles que ouvem o que eles estão dizendo. Mas a pessoa, o homem, uma mulher que realmente quer ter os ensinamentos de Deus, ela tem que procurar um lugar, um templo, que ensine a palavra, que ensine o evangelho verdadeiro, não o evangelho sem cruz, porque existe mesmo esse evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem perseguição. O próprio mestre disse que os adversários seriam da sua própria casa. O levante começaria dentro da própria casa. Sogra contra nora, filho contra mãe. Porque Jesus ele veio trazer a espada, a divisão. Então diariamente Jesus ensinava no templo. Então não caia nessas ideias desses fariseus, desses falsos mestres, como também Paulo disse que o povo não deveria abandonar a congregação como é costume de alguns. Porque na congregação, no templo, onde nós temos a liberdade de louvar, de cultuar, de estar ali atento aos ensinamentos da palavra. Então vocês estão vendo aqui em Lucas 19, versículo 47. Jesus ensinava no templo.
E é diariamente, diariamente Jesus ensinava no templo. E ele era quem? Nada mais e nada menos do que o Filho de Deus. Ele não era qualquer homem, ele era o Filho de Deus e diariamente ele estava na onde? No templo. E você quer ir uma vez por mês? Uma vez por ano? E quer ter uma vida abençoada, quer ter uma vida transformada? Não vai ter. Isso é uma ilusão. Nós temos que buscar a Ele em todo momento. Em todo momento. Porque aqueles que buscam o céu, aqueles que querem o céu, quando partir dessa vida, porque nós temos uma validade, tem pessoas que conseguem viver até 110 anos, 112 anos, mas tem pessoas que não chegam a 1 ano de vida. Crianças. Tudo bem que as crianças dos tais é o reino dos céus, mas você que está me ouvindo aí, acompanhando esse canal, a nossa vida ela é um sopro. Hoje você está vivo, mas amanhã você não sabe. Você não sabe o que será da sua vida daqui 5 minutos, daqui 10 minutos. Você não sabe, eu não sei. Você que está aí me ouvindo, me acompanhando, você está mais preocupado com as coisas deste mundo do que com as coisas do alto. É o que vemos aí nas redes sociais, né? É só conquistar, conquistar, conquistar. É só ter. Mas a melhor coisa que uma pessoa possa ter é a salvação em Cristo Jesus. Então Jesus ele ensinava no templo. Você tem que procurar um templo onde ensina a palavra verdadeira. Continuando aqui, ó. Mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo, que seriam os líderes ali do povo, né? Os representantes, procuravam eliminá-lo. O que eles queriam fazer com Jesus? Eliminar Jesus. Agora eu posso dizer o porquê que eles queriam eliminar Jesus? Porque Jesus pregava a verdade, porque Jesus é a verdade. Jesus pregava ali contra a avareza. Jesus pregava ali sobre as pessoas que pregavam e não viviam o que pregavam. Jesus falava a verdade. Porque Jesus não veio fazer a vontade do homem, Jesus veio fazer a vontade do Pai. O verdadeiro homem de Deus, ele vai fazer a vontade de Deus, não a sua vontade. Vai pregar o que precisa pregar. Vai pregar o que você precisa ouvir. Deus sempre levantou homens atalaias para orientar o povo, para exortar o povo, para levar o povo até Deus. Levar o povo a ter uma aliança com Deus. E a verdade era pregada. Quantos homens do passado foram mortos a fio da espada por pregar a verdade na cara das pessoas? Hoje querem calar os homens de Deus, mas nada pode calar um verdadeiro adorador. Pode calar a voz de um, mas outro vai se levantar, e assim acontecerá até a volta de Jesus. Jesus ele está voltando. Acredite você ou não. Mas quando ele vier, qualquer dia eu vou trazer sobre a volta de Jesus aqui bem mais detalhado. Quando Jesus voltar, ele vai buscar quem é dele. Quem é dele? E procuravam eliminar Jesus. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvir, ficava dominado por ele. Porque Jesus ele ensinava com autoridade. E Jesus ele é autoridade. Então aqui tem 2 ensinamentos. Você tem que procurar um templo que prega a palavra de Deus. Ficar firme. As lutas vêm. É inevitável.
Porque se o próprio Filho, o próprio Deus não poupou o Filho, imagine a nós. E outra, fuja dos sacerdotes e escribas que pregam outro evangelho. O evangelho da prosperidade. Só prega bênção, 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 mas não prega a exortação, não prega para a pessoa viver em comunhão com Deus. Pecadores todos nós somos, mas aquele que nasceu de novo, aquele que nasceu da água e do Espírito, ele passa a ser justificado pelo sangue do Cordeiro. Ele é justificado por Cristo, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas aqueles que não estão em Cristo Jesus, há condenação para eles. Você quer ter condenação? Você que está aí me ouvindo, está fraco, está fraca, é hora de ter ânimo. É hora de você se fortalecer. Viva cada dia na presença de Deus. Fala: Senhor, eu estou sem força. Na oração fala: Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso do socorro. Perdoe os meus pecados, as minhas falhas. Abandone esse vício. Abandone. Tem coisas que Deus ele faz, mas tem coisas que nós fazemos. Abandone o vício das drogas, da bebida, da fornicação, do adultério. Esse pecado da avareza. Nunca tem tempo para Deus. As horas são formadas por 24 horas. O dia é formado por 24 horas. 365 dias no ano e você nunca tem tempo para Deus. Mas para a festa junina, o arraiar, gospel, festas mundanas. Quando fala de passeio, você falta até no trabalho. Viaja, fica aquela ansiedade de viajar que nem dorme no dia anterior, já na expectativa tão grande para poder viajar. Porque nada mais, nada menos está alimentando sua carne, né? Para os seus desejos você consegue. Mas a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Se você quer uma vida transformada, você vai ter que nascer de novo. É necessário que para entrar no reino dos céus tem que nascer de novo. Se arrepender, descer as águas, confessar Cristo como seu único Salvador. Como eu disse, tem pessoas aí que estão pregando um outro evangelho. Outros ensinamentos. E não estão pregando a cruz. Não estão pregando sobre a pessoa largar o pecado, os vícios. O salário do pecado é a morte, como eu falei. Mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário é uma recompensa. Se você está alimentando só a sua carne, só o seu eu, você vai colher desse fruto. E a melhor escolha que você faz, quando você faz a melhor escolha, que é aceitar Jesus na tua vida, tudo muda. É a melhor escolha que eu fiz. Faça a sua melhor escolha. Porque a vida só se vive uma vez. Então, diariamente Jesus ensinava no templo. Então não abandone o templo não. Você que abandonou, volte. Volte para o primeiro amor. Volte para Cristo. Antes que Cristo volte para você. Tá certo? Guarde essa palavra no teu coração. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe com seus amigos, familiares. Porque o meu propósito aqui é pregar a palavra. Não siga
os falsos profetas, falsos mestres. Siga a palavra de Deus. Você é uma pessoa inteligente. Você é uma mulher inteligente. Você não precisa ser domado. Você precisa ser pastoreado, pastoreada. Mas tem que ter o cajado de Cristo sobre a tua vida. Guarde essa palavra. Se arrependa. Se converta. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, se você quer que Deus sare a tua terra, você tem que se converter dos seus maus caminhos. Você tem que confessar os seus pecados, porque aí Ele sara a sua terra. Ele sara a tua casa, Ele sara a tua família, Ele sara a tua saúde, o seu corpo, o teu casamento, as tuas finanças. Ele sara. Porque todos aqueles que se voltaram para Cristo, para Deus, Deus se voltou para Ele e fez uma nova aliança. Faça uma nova aliança com Deus. Não seja enganado pelo mundo. O mundo é atraente. O pecado é gostoso. O pecado é maravilhoso. Mas o final dele é morte, é dor e sofrimento. Então escolha Jesus Cristo. Escolha o Filho de Deus. Tá certo? Vamos falar com Deus? Senhor Deus e amado Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu me coloco em sua presença, apresentando essas vidas que estiveram acompanhando essa palavra de fé. Diariamente, o Senhor Jesus ensinava no templo. Ensinava com verdade, com autoridade. E ali teve vários levantes contra ele. Mas o povo ficava dominado pelos ensinamentos, pela autoridade. As pessoas se sentiam impactadas pelo evangelho sendo ministrado, pela palavra de Deus. A própria palavra ministrando aos corações naqueles templos. Porque Jesus, Ele é a palavra. O verbo se fez carne. Então, a própria palavra se fez verbo, se fez carne, para poder ministrar a palavra aos corações. Oh Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor enviou o Filho amado para vir a esse mundo. Ele sofreu, ele foi negado, ele foi vendido, ele foi esbofeteado, ele foi injuriado, ele foi humilhado, mas ele foi exaltado. O Senhor o exaltou, o Senhor o glorificou. E aqui estamos, meu Pai, na tua presença. Estou apresentando a vida dessas pessoas, eu nem conheço elas. Algumas eu conheço, pessoas chegadas, conhecidos que se inscreveram neste canal, mas tem muitos que eu não conheço. Mas o Senhor conhece. O Senhor sabe o que se passa nessa casa, nessa família. Por isso que eu te apresento essas vidas. Que elas venham ter o coração aberto para receber a tua palavra diariamente. Que elas venham ter, meu Deus, a mente aberta. E que os olhos dela venham enxergar, Senhor, o caminho da verdade. Que os ouvidos delas venham estar inclinados para te ouvir. Que elas venham estar sensíveis para ouvir o Senhor a falar com elas. Meu Deus, só tenho a te agradecer por este momento, por essa oportunidade. Visita essa casa, essa família, visita essa pessoa que está no hospital, na rua, numa clínica de recuperação, dentro de um presídio, dentro de um orfanato, dentro de uma casa de repouso. Que o Senhor visita essas vidas, onde quer que elas estejam, que elas sejam tocadas pelo Senhor, em um nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém?
Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E até a próxima palavra de fé.